Tu já se pegou naquela situação de querer estudar anatomia, desenvolver personagens próprios e até mesmo estudar estilos diferentes, mas tá perdido e não sabe nem por onde começar na estrutura? Então hoje eu vou te passar a maneira que eu faço. Primeiramente, eu vou separar 3 tópicos e dividir 2 temas para cada, começando pelo esboço / pose, que normalmente é o primeiro que eu faço. Quando você tá aprendendo, é bom você esboçar informações simples para tentar passar a pose do personagem e a estrutura que ele vai ter. Uma das estruturas mais comuns que tem é aquela estrutura de caixas, que você vai fazer 2 caixinhas e vai completar com palitos e esferas. Porém, é claro, nunca veja as caixas de maneira 2D, ou seja, como se fosse um pedaço de papel. Elas são sempre formas geométricas, então vejam elas assim. Se você aplicar esses estudos da noção tridimensional, ou seja, 3D, em poses que você se baseia na internet ou em referências, com o tempo seus desenhos vão sair mais vivos e mais agradáveis aos olhos. E se você que tá vendo esse vídeo já tem uma noção mais básica de anatomia, você pode fazer o que eu faço, que você vai esboçar de maneira simplificada a estrutura do personagem, porém a estrutura final. Como vocês podem ver, eu coloco as informações anatômicas que o personagem tem de maneira básica, mesmo que estejam erradas. Fazendo isso, eu percebi que, pelo menos pra mim, me ajuda muito a desenvolver desenhos finais de uma maneira direta. Quando falamos de pose para uma figura, na minha cabeça vem 3 opções diferentes. A primeira é estática, a segunda é natural e a terceira é movimentada. A estática eu só costumo usar se eu for fazer uma character sheet, ou estudar anatomia. A natural eu tô usando agora, deixando a figura um pouco mais solta. E a movimentada, no caso, é aquela pose mais gestual e mais dinâmica. Mas como eu já tinha dito, inclusive reforcei isso no vídeo que eu passei sobre a simplificação, para você simplificar a anatomia você primeiro precisa entender ela. E eu vou resumir aqui para vocês os principais, mas estude cada um com calma. Vamos começar pela estrutura base para desenhar uma cabeça. Eu vou te passar 3 modelos. O primeiro é o circular, que é o padrão usado para o método de Loomis. O segundo é essa folha de papel dobrada. E o terceiro é esse formato de cilindro. Na esfera, usando o método de Loomis, a gente vai passar 2 linhas para identificar o ângulo que essa esfera está olhando, já que ela em si só não vai te mostrar. Diferente do formato do papel dobrado, que ele é bem simplificado, mas ele muda a estrutura por completo dependendo do ângulo que você vai fazer para a cabeça. Ainda assim dá para mapear. O cilindro é como se fosse o meio termo, ele vai te dar a noção de olhar para cima e para baixo, mas não para os lados, então é bom você mapear ele. Além disso, ele é a forma que mais se assemelha à cabeça no resultado final. Produzindo ali o queixo no formato da esfera, cuidado para vocês não passarem ele demais, imagina que a esfera é cortada nos cantinhos. São sempre 2 traços bases para a gente definir a parte onde tem o maxilar. Nos outros 2 é o mesmo esquema, lembrando de começar a puxar os 2 traços a partir da linha horizontal. Agora se liga nessa dica para o formato do rosto porque eu demorei para aprender. Descendo uma linha curva, ali naquela parte da linha horizontal que a gente fez para mapear o rosto, é como se fosse a cavidade dos olhos, onde tem a sobrancelha, e como vocês podem ver, ela tem que ser curva. Ela vai fazer uma curvatura por completa, como se tivesse descido e voltado para cima, onde vai ficar a curvinha da bochecha. É onde tem essa descida e voltando para a subida de novo, é onde fica o meio, e esse meio é basicamente o meio dos olhos. Essa é a melhor maneira que eu achei para mapear. Depois eu só finalizo o formato das linhas do queixo, também curvas, para definir melhor o ângulo que o rosto está virado. E aí que vem um truque bem interessante que eu descobri quando eu tava desenhando isso. Por algum motivo, as curvaturas dessa parte do rosto, principalmente quando ele tá um pouco curvado, formam uma espécie de carinha. Eu não sei exatamente o que é isso. Pode parecer besteira, mas se você gravar essa carinha, talvez você lembre de sempre aplicar as curvaturas nos seus desenhos. Claro que isso pode variar, mas já vai te dar uma noção básica de onde você tem que curvar. Nas outras estruturas eu também vou aplicando o desenho da cabeça, e me desculpem porque naquela parte ali do papel dobrado eu acabei definindo a cabeça em um ângulo diferente do esboço. Completa ali a cabeça desenhando o pescoço, e tome cuidado para não fazer o pescoço direto no centro. Principalmente quando temos a cabeça virada de lado, dê destaque que o pescoço é conectado na parte da orelha, senão vai ficar estranho. Pronto, agora para a próxima estrutura básica vamos pro tronco e pra pelve, a maneira que eu faço. Eu gosto de desenhar um tronco com o formato de Big Egg Shape, falado muito pela gringa, que é aquele formato oval. Eu coloco uma linha vertical, semelhante ao mapeamento do método de Loomis, pra gente definir melhor em que ângulo o tronco vai estar virado. Aquelas 2 linhas na parte inferior do tronco são referentes à parte das costelas. E é importante saber sobre onde ficam essas partes simples, porque depois você vai entender algo chamado relações. E essas relações te ajudam a entender essas estruturas anatômicas em outros ângulos. Coloquei esses pontilhados para definir pra gente os pontos cegos, ou seja, que a gente não tem visão sobre a estrutura. E para completar essa noção do ângulo, eu também peguei a estrutura de caixas que a gente usou lá no início, aplicando ela aqui e mostrando que sim, a forma da caixa não é o resultado final, você ainda vai ter que moldar a estrutura anatômica por cima. Para desenhar a pelve, eu aconselho que vocês gravem em 2 formatos. O primeiro deles é o trapézio, que é esse formato que eu estou fazendo aqui. O trapézio define melhor a estrutura da parte externa da pelve. Em seguida, usamos esse formato de cuequinha que é muito falado pelos desenhistas. Pelo fato da gente ter usado um trapézio, que é um formato geométrico, ele vai te dar uma noção melhor de como aplicar esse desenho da cuequinha. Mas se você tiver essa capacidade de percepção um pouquinho melhor, ou seja, conseguir desenhar essa forma da cueca direto, tudo bem. Você também pode usar outras estruturas desde que elas sejam aplicáveis em diversos ângulos, como por exemplo o uso do Mark Brunett. Na hora de trabalhar com esses formatos em perspectiva, é bom você gravar uma coisa muito importante, que é a sobreposição das formas. Antes de tudo, busque sempre a noção de partes como as partes superiores de uma caixa, as partes inferiores.
Entendendo isso, você não vai ter dificuldade para aplicar essa informação em perspectiva. Se vocês quiserem, vocês podem usar uma borracha ou algum outro formato quadrado aí que você tem na sua casa para treinar isso também. E como eu já tinha dito sobre a sobreposição de formas, é literalmente o que o nome diz, é quando você vai pegar uma forma onde ela vai sobrepor outra, te dando uma noção final de qual parte das estruturas anatômicas mais vai aparecer, enquanto outras ficam bem mais escondidas ou sequer aparecem. Certo, e lembra dos tópicos? Agora a gente vai aplicar o segundo, que no caso é a estrutura / anatomia. No caso, eu vou passar ele na prática, já que eu tinha acabado de passar ele separadamente para vocês. Uma das dicas que eu mostro é como eu conecto os ombros. Eu até hoje às vezes ainda tenho um pouquinho de dificuldade para conectar os braços no tronco, mas o jeito de eu mapear isso é puxar uma linha direta ali da parte do pescoço até os braços, que de maneira simplificada são esses formatos de cilindro com a pontinha mais fina. As pernas também não são muito diferentes, a única diferença é que na parte inicial ali, onde começa, ele é um pouquinho mais inclinado para se encaixar com a pelve. Eu gosto de ver a forma da mão como se fosse essa pranchetinha meio curva, separando o dedão e o dedo indicador dos demais dedos. Você também pode separar o mindinho. E por fim, eu só coloquei aquela parte ali da estrutura do corpo para vocês terem uma noção de como elas são aplicadas. Por fim, eu vou desenhando a outra personagem, só que dessa vez sem adicionar muitos detalhes explicando sobre a anatomia. Eu não quis pintar os desenhos, então adicionei uma sombra com essa cor, tanto na estrutura quanto no desenho final, e se vocês quiserem é só tirar uma print aí e pegar a cor pra vocês. Eu queria dar um destaque aqui no meio da produção, que é sobre a sobreposição de formas que a gente tinha falado na perspectiva, porém aplicada nos elementos do corpo, como braços, pernas, etc. E dependendo da perspectiva que você faz essas partes, eles meio que deixam a anatomia comprimida, lembrando que, quanto maior a profundidade, menor vai ser o elemento, então quando estiver mais perto da câmera, ele vai ser maior também. Eu aconselho que você desenhe o elemento da frente primeiro, já que os de trás vão ser sobrepostos, você acaba não perdendo tempo desenhando algo que não vai aparecer no desenho final. Deixei ali dois tipos de figura, tanto com anatomia mais moldada, tanto com formas básicas simples. E por fim, eu separo ali do lado a proporção de 7 cabeças, dando a ideia de que são 2 pro tronco, 2 pra coxa e 2 abaixo do joelho junto com os pés. Somando com a cabeça, temos 7. Por fim, como último tópico, temos o design e a line art. Tem gente que gosta de separar os dois, eu não. Na maioria das vezes, quando eu tô desenhando os meus personagens, eu costumo colocar o design dele já com a line art final. E caso eu veja que ficou muito vaga a informação ou que eu rabisquei demais na hora de passar a parte do design, depois eu vou e faço uma outra line art por cima. Mas caso você esteja começando, eu aconselho que não faça isso, você pode acabar se frustrando porque o resultado final não vai ficar bem trabalhado ou bem polido. Se você tem dificuldades para ter ideia sobre design, eu já passei um vídeo sobre isso, mas uma dica que eu dou é você abrir o Pinterest, rolar tudo para baixo com um tema que você queira e depois fechar e tentar produzir de acordo com a sua criatividade. E olha só o nosso desenho como ficou. Eu não quis pintar como eu tinha dito e eu só sombreei. E se vocês quiserem usar esse estilo de sombra, é só copiar ali a paletinha de cor. E é claro, se você veio até aqui, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aí no canal, comenta alguma coisa de interessante e passa lá no Discord. É isso, valeu, falou e fui!